Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com grande prazer e alegria, estamos de volta a este canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos nesta oportunidade a lição de número 8, que tem como título Uma Lição de Humildade. Essa lição será estudada no dia 25 de maio de 2025 e faz parte de uma série de lições que tratam sobre o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E o assunto que consta em nossa revista é este: e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Já estudamos 7 lições até o momento. Estudamos a primeira lição, que teve como título O Verbo que se tornou em carne, a segunda lição, o novo nascimento, a terceira lição, a verdadeira adoração, a quarta lição, Jesus, o pão da vida, a quinta lição, a verdade que liberta, a sexta lição, o bom pastor e suas ovelhas, a sétima lição, eu sou a ressurreição e a vida, e hoje estudaremos a oitava lição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like, por favor, e quero que você se comprometa a nos ajudar, compartilhando esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor. Mas antes de orar, quero fazer um aviso importante. Temos no nosso canal todas estas lições que citamos ainda há pouco, da primeira à sétima lição, todas estão em nosso canal para você consultar, meu caro professor e aluno, as lições anteriores ou para você rever as lições anteriores. É importante que você tenha noção do que está sendo ensinado nas aulas anteriores, e nós temos aqui em nosso canal para que você possa consultar. Outra coisa que precisamos fazer antes de começar a nossa lição é fazer uma breve oração ao nosso Deus, porque entendemos que no reino de Deus, tudo o que fazemos deve ser precedido de oração. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E a nossa aula sempre começa com o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 15, o versículo que diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Repetindo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 15. A nossa verdade prática diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Somente com maturidade nós teremos noção do que é, de fato, a submissão e o serviço. Muitos imaturos, muitos ainda neófitos, não sabem o valor da submissão e do serviço, e o que acontece? Acaba se exaltando, acaba querendo ser maior do que outros. Isso não é bom. O Senhor Jesus Cristo teve um trabalho com os discípulos para orientá-los quanto à humildade. Mesmo tendo falado, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mesmo tendo dado exemplo, mesmo tendo ensinado de várias maneiras, os discípulos ainda tinham entre si a disputa, a concorrência para saber quem seria o maior dentre eles. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou um exemplo muito claro no texto que nós vamos ler agora com você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Então vamos ao nosso texto, a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1 a 10. Lembra aos irmãos que o Evangelho segundo escreveu João é um evangelho que tem uma característica muito própria.
Diferente dos evangelhos sinóticos, e aí eu falo de propósito devagar, sinótico, porque sinótico significa sob a mesma ótica, João escreveu um evangelho bem diferente. Tanto que, a partir do capítulo 12 e 13, nós temos a última semana do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra e mais o tempo que ele apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. Ou seja, nós temos grande parte deste evangelho falando sobre a última semana do Senhor Jesus. E este fato que leremos agora aconteceu um dia antes da sua morte. Veja que interessante. O Senhor Jesus, um dia antes da sua morte, ele mostra para os seus discípulos a importância da humildade, a importância de ser servo, a importância de estar sempre disposto a lavar os pés uns dos outros. Vamos então à leitura que fala sobre o lava-pés. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 13, versículo 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse até ao fim, segundo algumas bíblias de estudo, é até a sua morte. Prosseguindo, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. É claro que o texto aqui prossegue e é importante que o professor da Escola Bíblica Dominical leia todo o capítulo 13 para poder entender o contexto e os desdobramentos dessa passagem bíblica tão importante. É bom que o professor não fique limitado apenas ao texto que está na revista, mas tenha uma visão geral do texto sagrado que será ensinado no dia 25 de maio na EBD, na 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, esta que nós estamos transmitindo para você. Vamos lá, objetivos da lição. Primeiro, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo objetivo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante para nos manter humildes. Por último, promover contraste entre humildade e ostentação. Repetindo rapidamente, podemos dizer que os objetivos dessa lição são abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento e promover contraste entre humildade e ostentação. Esses objetivos devem ser alcançados a cada tópico. Por isso é importante que o professor lecione toda a lição, ministre toda a lição para os seus alunos, para que os objetivos sejam alcançados e assim possamos ter uma aula completa, não pela metade, como muitos assim o fazem, não conseguem falar do segundo, do terceiro tópico, ficam apenas no primeiro tópico, presos ali na primeira parte da lição. Faça o possível, caro professor, para você abordar todo o conteúdo, mesmo que de forma resumida. Você não precisa ler toda a revista diante da classe, mas deve destacar pontos relevantes e assim
levar os alunos a uma melhor compreensão do assunto geral da lição e também de alguns versículos mais específicos que você, durante a leitura, percebeu e sublinhou e marcou. Por isso, toda vez que nós falamos da nossa introdução, nós falamos que é importante que o professor e aluno tenha em suas mãos uma canetinha, porque neste momento você vai anotar, destacar aquilo que é mais importante para poder comentar em classe. Vamos então à nossa introdução. Você já está preparado? Tem em suas mãos a revista Escola Dominical, uma canetinha e, se possível, um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos, pois, à introdução desta aula. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, com o qual ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Portanto, o que veremos é um grande exemplo de humildade dado por Jesus na prática. Jesus, em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, ele diz: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mas em João 13, ele dá um exemplo prático, ele dá uma aula demonstrativa. Ele demonstra para os seus discípulos o que é de fato a humildade. Eles puderam ver com seus olhos, presenciar o Senhor Jesus Cristo lavando-lhes os pés, mostrando a importância da humildade, a importância do serviço no reino de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição tem como título Uma história real sobre a humildade. Uma história real sobre a humildade. Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico: o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Devemos destacar algumas coisas neste texto. Primeira coisa que nós queremos destacar é que a nossa lição tem um subsídio que está na página 57 da Revista do Professor, que diz assim: auxílio bibliográfico, lavar os pés aos discípulos. Este ato dramático de lavar os pés, geralmente realizado por servos, ocorreu na última noite da vida de Jesus na terra. Portanto, era a última noite que o Senhor Jesus Cristo esteve com os discípulos. Na outra, ele já estava crucificado. E claro, nós sabemos o que aconteceu após a crucificação. Ele foi morto e após 3 dias e 3 noites ele ressuscitou. É importante que essa lição foi dada próximo ao momento dele ser pregado na cruz do Calvário e morrer por toda a humanidade. Outra coisa que nós queremos destacar, e nós deixamos um versículo para você ler, meu caro professor e aluno, é o que está abaixo em amarelo. 1 Samuel capítulo 25, versículo 41, nos mostra que este ato de lavar os pés era uma atribuição de escravos não judeus. Alguns textos chegam a dizer
que era o escravo mais inferior que havia na casa. Lavar os pés dos que chegavam nas residências era um ato de hospitalidade, era um ato de humildade. Pense no seguinte, eram estradas empoeiradas nas quais eles passavam. Eles usavam sandálias, não sapatos como nós usamos hoje. Então, a pessoa que chegava numa casa, ele chegava com os pés sujos, com os pés empoeirados. Então, vinha aquele serviçal da casa e lavava os pés dos que chegavam. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 41, olha o que Abigail diz para Davi. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Ela estava disposta a lavar os pés dos criados de Davi, mostrando a sua humildade, mostrando a sua disposição de servir ao rei, ainda que fosse como uma escrava que lavasse os pés dos servos do rei Davi. Portanto, o lava-pés era um ato que era feito por um servo, por um escravo. Quando falamos de escravo, é bom que tenhamos em mente que Roma tinha muitos escravos nas suas cidades. Há relatos que houve épocas que 60% das pessoas que transitavam em Roma e em suas cidades eram pessoas conquistadas de outros povos e estavam ali como servos. Então havia servos nas alfândegas, havia servos nas casas, havia servos em todas as atividades de Roma e de suas cidades. Portanto, ser servo ou escravo não tem nada a ver com a ideia que nós temos de escravo aqui no Brasil, que foi colonizado por portugueses e trouxeram para cá os escravos da África e eram muito maltratados. Não, os servos eles tinham muitas funções em Roma. Quando alguém se agradava de um servo, ele comprava esse servo e levava para a sua casa. E este servo poderia trabalhar na cozinha, na limpeza ou lavando os pés daqueles que chegavam na casa. E geralmente esta era uma atividade daquele que era o servo mais inferior de todos. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes, atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Então Jesus viu uma grande oportunidade para dar uma ótima lição aos seus discípulos. Terceiro subtópico do segundo tópico, a mudança de paradigma. Paradigma, irmãos, é uma palavra que tem a ver com referência. É uma palavra muito usada no meio universitário. Paradigma tem a ver com parâmetro. Ou seja, temos aqui uma mudança de paradigma quando Jesus Cristo ele toma o lugar do servo e passa então a lavar os pés aos seus discípulos. Vamos lá, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar, através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se, preste atenção nisso, nós deixamos em negrito, se
os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Ora, irmãos, nós temos o exemplo dado por Jesus. Nós temos o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregou. Nós temos as práticas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, as quais devemos cumpri-las, fazê-las. Se não seguirmos os seus ensinamentos, se não seguirmos os valores que ele estabeleceu para o reino de Deus, ora, o evangelho não prossegue, o reino de Deus não avança. Por isso, nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, devemos seguir o seu exemplo, cumprir aquilo que ele deixou para nós seguirmos. Continuando, entre esses valores destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Então, precisamos aprender com Jesus, fazer o que Jesus fez. Foi por isso que em Atos 11:26, os discípulos foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Cristo nos deixou o exemplo e nós devemos seguir o exemplo. E assim o cristianismo ele se torna eficaz e alcançará os propósitos do reino de Deus estabelecido pelo Pai. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. O exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal, ou seja, não depende do tempo. Repetindo, o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Segundo tópico da lição, humildade implica autoconhecimento. Devemos conhecer quem somos. Devemos conhecer nossas potencialidades, conhecer nossas fraquezas, conhecer as nossas limitações e saber que não podemos nos exceder naquilo que somos. Precisamos saber, então, quem somos para termos realmente uma atitude humilde. Humildade implica em autoconhecimento. Então, quem somos? Isso vai nos ajudar muito a nos colocar no nosso lugar, a não nos exaltar, a não nos ensoberbecer, porque nós somos pó, somos cinza, não somos nada. E muitas vezes, por causa do pecado, tornamo-nos arrogantes, prepotentes. Mas lembre-se, meu caro irmão e irmã, que nós somos pó, que nós somos vermes, nós não somos nada diante de Deus e assim devemos nos posicionar aprendendo com Jesus. Vamos então, conhecendo a própria natureza, é o primeiro subtópico do segundo tópico. Diz assim: Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Olha que o texto fala claramente sobre isso. Jesus sabia, de fato, quem ele era e deixou bem claro isso no texto que lemos aqui e podemos ler novamente. Está assim em João no capítulo 13, no versículo de número 3, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, saber de fato quem somos, é importantíssimo para que não nos ensoberbeçamos. Vamos lá. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade, dizendo em João capítulo 13, versículo 15,
eu vos dei o exemplo, é o nosso texto áureo. E é importante, meu amado irmão, professor e aluno, que nós paramos a leitura bíblica em classe no versículo de número 10. Mas se nós olharmos mais à frente, no versículo 12 em diante, diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e sou senhor. Ora, se eu, disse Jesus, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E aí vem o texto que nós lemos, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Segundo subtópico do segundo tópico, o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Pense nisso. Jesus deixou a sua glória, não a sua divindade. Jesus deixou a sua glória para morrer por nós. Ele desceu a este mundo, tomou a forma de homem, e na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, precisamos aprender com Jesus e praticar isso de fato. Praticar o quê? A humildade, lavar os pés uns dos outros. Como menciona o Evangelho, Jesus disse: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Essa compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, pois o Deus encarnado estava lavando os pés de pessoas comuns. Nós fizemos uma readaptação desta frase. A nossa revista diz: pois estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Mas nós, rearrumando a frase, podemos dizer assim: pois o Deus encarnado estava lavando os pés de pessoas comuns. Irmãos, pense nisso, reflita sobre isso. Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo para lavar pés de pessoas comuns, de pessoas simples, de pessoas que não eram eternas e ele sendo eterno, de pessoas que não eram santas e ele sendo santo. Ele então estava dando aos discípulos um exemplo a ser seguido. Por mais que cresçamos no Evangelho, por mais que sejamos levados a alguma posição de autoridade ou poder, sejamos humildes, como o Senhor Jesus Cristo foi e demonstrou isto neste ato de lavar os pés dos discípulos. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Irmãos, quantas pessoas insubmissas hoje, quantas pessoas que não querem ter um líder, quantas pessoas que acham que ele foi chamado para a cabeça e não para ser cauda, ele acha que sempre tem que estar acima, à frente, sempre no comando. Não, nós devemos aprender com Jesus. Se algum de vós quiser ser o maior, seja servo de todos. É o que diz a palavra do Senhor. Relendo novamente o texto, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros e submeter-nos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser algo natural. Deveria, mas infelizmente não é. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora, irmãos,
Essa palavra usurpação pode ser mal compreendida. Então, o que faz o professor da escola dominical? Ele recorre a outras versões para entender melhor o que o versículo quer transmitir. Diz assim na versão Nova Almeida Atualizada: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Assim está na Nova Almeida Atualizada. E na Nova Versão Internacional, na NVI, está assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. É bem próximo do que nós temos na NVT. A NVT varia apenas um verbo, e é exatamente esta a ideia. Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não se apegou a isso a ponto de não cumprir a vontade de Deus, a ponto de não cumprir o propósito de Deus, a ponto de não obedecer a Deus e vir a este mundo morrer por nós. Então, ele não viu essa condição de ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. E aí nos faz lembrar de algumas pessoas que, tendo poder e autoridade, faz de tudo para se manter no poder, e até mesmo coisas indevidas, porque ele não quer renunciar, ele não quer descer, ele não quer se humilhar. Mas Jesus Cristo se humilhou, obedecendo a Deus. Soou aquela voz nos céus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou: eis-me aqui. E ele foi enviado por Deus para morrer pelos pecados da humanidade. Isto é uma grande prova da sua humildade e um grande exemplo que todos nós devemos seguir. Terceiro subtópico do segundo tópico: o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas capítulo 22, versículo 25 a 27, você pode ler esse texto, meu caro professor e aluno da escola dominical, para poder entender melhor o que diz esta parte da lição. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículo de número 25 a 27. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém. Continuando a leitura. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Precisamos considerar sempre o outro superior a nós mesmos. Às vezes temos vários pastores entre nós. Na nossa igreja acontece isso, e é importante preferir o outro em honra, honrar o outro e não procurar sempre ser quem prega, ser quem ora, ser quem dirige e tentar tomar todos os espaços como se fôssemos o maior, o melhor. A humildade precede a honra. Queres ser honrado? Seja humilde diante de Deus e considere os outros superiores a si mesmo. Sinopse da segunda parte da lição: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Repetindo, a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Vamos então para a última parte da lição:
Humildade versus ostentação. Humildade versus ostentação é o que estudaremos nesse último tópico da lição. Primeiro subtópico do terceiro tópico, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47 e Marcos capítulo 9, versículo 34, e eu acrescento, meus amados irmãos, até o verso 37. Na nossa revista está apenas Marcos capítulo 9, versículo 34, mas olha o que diz o texto até o versículo 37. Diz assim, 34, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Versículo 36, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. E aí eu grifo para você, deixa eu em negrito para você anotar também, caro professor, os líderes na causa do mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Repito, os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Meus amados irmãos, conheci um pastor que foi meu pastor, pastor Moisés Soares da Fonseca, da Assembleia de Deus em Niterói. Ele dizia uma frase que ficou marcada, que é a seguinte: bom é começar bem e terminar bem. Quando começamos bem, temos tudo para terminarmos bem. Ou seja, trilhemos um caminho reto, sejamos sempre humildes, obedientes em toda a nossa jornada. Quando se começa errado, irmãos, é melhor começar de novo, porque começou errado, vai errado até o final, vai tropeçando, se machucando, mas bom é começar bem e terminar bem. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Eu recomendo que você acrescente, meu caro professor, na sua leitura, na sua reflexão, o pedido dos filhos de Zebedeu, que está em Mateus capítulo 20, versículo 17 a 28, e Marcos capítulo 10, versículo 32 a 52. O pedido dos filhos de Zebedeu, segundo Mateus, foi feito através da sua mãe. O que eles queriam, um assentar-se à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus Cristo no seu reino. E Jesus lhe responde que isso não competia a ele. E olha que essa atitude dos filhos de Zebedeu causou uma grande ira nos outros 10 discípulos. Vale a pena ler esse texto e levar isso como um acréscimo para a sua aula, para o seu conteúdo, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo o segundo subtópico do terceiro tópico, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, ou seja, agindo como o Senhor Jesus Cristo ensinou, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Ora, meus amados irmãos, muitos estão fazendo como se estivesse no mercado, porque num supermercado, numa loja ou num hipermercado, sempre se motiva por inveja.
lá o funcionário do mês e coloca a foto da pessoa ali. Para quê? Para que as pessoas olhem e desejem o quê? Estar ali. Eu quero estar com a minha foto ali. Eu vou fazer de tudo para estar no lugar dele. Aquele lugar não é dele, aquele lugar é meu. Aquele lugar pertence a mim. Vou tentar ser o melhor este mês porque eu quero minha foto ali. E a pessoa, quando vê a sua foto, ele se sente realizado. Eu sou o melhor, eu sou maior, ninguém me superou. Irmãos, isso no mercado de trabalho, isso na empresa pode parecer muito bonito, mas no reino de Deus não. No reino de Deus nós temos que ser servo de todos. O nome que deve ser glorificado é o nome do Senhor. Imagem nossa em algum lugar? Não. Não devemos ter imagem nossa. Temos igreja até colocando busto de pastores na entrada do templo. Irmãos, devemos adorar a Deus e fugir de toda ostentação e, quem sabe, até adoração. Prosseguindo, vamos ao terceiro subtópico do terceiro tópico, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. A altivez do espírito, lembre-se, precede a ruína, diz a palavra do Senhor. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Devemos seguir o exemplo que Jesus nos deu para que possamos realmente fazer parte do reino de Deus, conforme ele nos ensinou. Vamos então à sinopse da última parte da lição. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Repetindo, a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. E eu convido você para a nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão. Nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que não têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Amém. Terminamos esta aula convidando você para a 9ª lição do segundo trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre o caminho, a verdade e a vida. E eu espero você aqui na próxima semana para estudarmos juntos, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Agradeço a você pelo like que eu creio que você já deixou e por você já estar pensando em compartilhar esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim vamos prosseguir aqui fazendo este simples trabalho de olhar toda a revista, de fazer estas colocações, argumentações, até críticas, para que você, caro professor, tenha uma boa desenvoltura em classe com os seus alunos em sala de aula. Assim, me despeço de você, que o Senhor possa te dar uma ótima lição no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.